Vamos lá, posso começar? Tá bom. Sim, senhor. Vamos lá. 3, 2, 1. Sorry. Tive que... Contagem pra tossir. tive que tirar um pigarro. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast oficial do Spectra, com vocês mais uma vez aqui, Natan, ao meu lado Mariá. Tudo bom, Mariá? Tudo bem. E à nossa frente, Lucas. Oi, gente. Eu ia falar o sobrenome dele, mas eu tô na fase de tentar falar certo as coisas ali e já tava errando. Mas você tentou falar umas coisas em alemão hoje. Então, exato. Eu preferi só manter Lucas, o pesquisador. Poderia ser, porque eu vou errar o sobrenome dele também, a fonética ali, a pronúncia, né? Então, tudo bem. Eu vou deixar em segredo. Tá bom, beleza. Para os nossos ouvintes. Mandem e-mails pro Lucas e vocês verão o nome dele na Escreve- assinatura do e-mail. Escreve só como você acha que fala. Justo. Lanches. Poderia ser. Bom, então no episódio de hoje vocês já viram provavelmente ali na nossa thumbzinha do YouTube. Semana passada a gente lançou o vlog de como foi o evento da LASA, então faz pouco tempo que a gente participou desse evento. A gente acabou participando também do evento no México, então por isso que estendeu um pouquinho. E por isso que as nossas agendas, inclusive, para gravação ficou um pouquinho conturbada. Mas, como sempre, como praxe aqui, para aquelas pessoas que não puderam participar do evento, que não conseguiram vir aqui para São Paulo, a gente vai falar sobre isso também. A gente vai fazer o resumão, os highlights do evento da LASA aqui no Brasil, para a gente falar um pouco do que para a gente foi importante, do que a gente se destacou para a gente aqui, o que a gente tirou de pontos positivos e pontos negativos, e porque a gente vê como perspectiva futura dentro do mundo de impurezas farmacêuticas e assuntos regulatórios, o que vai vir por aí, certo? Inclusive, tem coisa do texto que essa semana já saiu coisa nova, por exemplo, sobre extraíveis e lixiviáveis. A gente poderia falar o que a gente falou, o que foi dito no evento da LASA sobre extraíveis e lixiviáveis, mas agora já tem uma outra informação super importante que é o guia. A primeira versão do draft, que saiu agora, então todo mundo, a gente vai ter que se misturar para falar um pouquinho do draft e um pouquinho do que a gente falou, do que foi falado no evento da LASA. Certo? Certo. Então, antes da gente começar, Leandro, por favor, quais são os nossos parceiros aí que você vai hoje? Olha os parceiros, nossos recadinhos, né? Siga a gente no Instagram, nosso recadinho. Siga a gente no Instagram Spectra Consultoria. Você vai lá no Instagram LinkedIn, só digitar Spectra Consultoria. Você vai no Google lá, Spectra, vai aparecer o site da gente, vai aparecer tudo da gente, vai spectraconsultoria.com.br. Entra lá no nosso site bonitinho, tem vlog, tem todos os podcasts separados por trilha, ou separado. Tem a playlist lá, tem no YouTube, mas por temas. Tem no YouTube, mas se o YouTube é bloqueado da sua empresa, você pode ir pelo site. Olha que beleza. Você pode cortar o bloqueio da sua empresa. No YouTube, mas você tá... Mas você vai cortar o bloqueio da sua empresa para você aprender coisas melhores, para você melhorar dentro da sua empresa. Você está bulhando o sistema para melhorar o sistema. Olha lá. Para se manter atualizado, né, Leandro? Exatamente, para melhorar. Olha só. Você vai lá no nosso YouTube, Pastelaria Podcast Oficial, curte a gente, nós temos uma meta. Já passamos 6 meses, faltam mais 6. Isso aí. Pra gente chegar na nossa meta de 3 mil inscritos. Falta pouco. Falta pouco, mas não chegou ainda. Então, chegou. ajuda a gente, vai lá. Vai no seu agregador de podcast favorito, seja Spotify, seja Apple Podcast, seja qualquer um. Dá 5 estrelas pra gente, comenta lá no Spotify, que agora tem comentário, dá 5 estrelas que é muito importante. Na Apple Podcast também, dê 5 estrelas, dá aquela moral pra gente, porque vocês usam bastante nosso conteúdo, não custa nada você contribuir com a sua avaliação. Olha só. Perfeito. Muito chique. Quem contribui com a gente também é a YMC Américas, que contribui com colunas maravilhosas. A gente não tem nenhum equipamento de HPLC aqui. Exato. Mas se precisasse, teria a coluna deles. Se tivesse, né? Se tivesse, teria a coluna deles. Se você tem um aparelho de HPLC, liga lá pro Laudo. Laudão, precisa atrair arte bonita, supra-sumo pro meu equipamento que deu ruim. Então você fala com a YMC, que eles são especialistas em colunas cromatográficas.
Perfeito. Se a gente precisar de padrões aqui... Se a gente tivesse HPLC com coluna YMC, a gente provavelmente precisaria de padrões. Ah, então é linkado. Uma linha, Porque eu não, essa linha. eu não sei onde usa padrão, gente. É só Não, pra então é nessa hora. Você precisa de padrões para usar. E aí a gente teria. falar com o Sérgio. Isso. Além de tudo, o Sérgio vai te dar 50% de desconto. Mentira, não vai te dar desconto nenhum, mas você chora lá que vai dar descontinho. Vai te dar uma caneca bonita, vai te dar um brinde. Fala que você viu pelo Pasteur, que você vai ganhar brinde e talvez um descontinho. No podcast passado, o Sérgio estava dando 90 dias para pagamento. Mas no passado, não é hoje. Mas fala, Sérgio, eu pulei um podcast, não tem esses 90 dias. Tá negociada, vai lá falar com a Action Research, falar com o Sérgio, pegar lá padrões, tudo que é tipo, padrão de qualidade, bonitinho, troca ideia com o Sérgio, que ele vai te dar um descontão. Ah, se você quiser amostrador de inox, líquido, viscoso, amostrador que você quiser, para usar onde é amostrador, gente? Ajuda aí. Onde que usa amostrador? Amostrador? Ah. É que não é bem. Se você tivesse um. Vai. Durante o processo de fabricação, quando você tem que fazer Coleta, você precisa fazer a amostragem. para limpeza, enfim, você verificar se o equipamento está No final, você bem. precisa jogar de novo num cromatografo, num HPLC, que vai ter a coluna da YMC E vai ter o padrão o do... padrão do Sérgio para também Pra você checar. identificar qual que é. Você checa o da vida real com o padrão do Sérgio. É o Ouroboro da propaganda aqui, ó. Isso. É a pirâmide da corrida em forma de parceria no podcast. Muito bem. Então, se quiser padrão, você vai falar com a Sampling System, que é representada pelo Sérgio, ou o Sérgio que representa ela. Fala com o Sérgio, eu quero padrões e eu quero amostradores. Fala com o Sérgio, pede desconto, pede brinde, fala com o Laudo, pede coluna. É bom programa, espero que vocês gostem. E é isso. Maravilha. Então, seguindo... E parabéns, Leandro. Você hoje é aniversário do Leandro. Parabéns, Leandro. Tá E hoje- citado aqui. pra ele, gente. 44 anos, nem parece. Ah, não pode falar palavrão no podcast, né? 44 anos com E corpinho. em cada perna. Isso. Supondo que, de acordo com ele, está no Prime. Eu estou no meu prime. Não, tô sempre não. Você não me viu na adolescência. Você não me viu na adolescência, meu garoto. No jovem adulto, Leandro. Era tudo menos prime ali, viu? Tá aí uma verdade, eu já vi. Eu era um Decepticon, não era um prime, não. Essas fotos eu já vi também. Bom, mas vamos lá. Gente, então, como é que vai funcionar aqui? A gente vai tentar dividir o mesmo formato que foi o evento ao longo do dia aqui, então, e explicar para vocês quais foram os tópicos que foram falados. Acho que vale a gente começar também falar para vocês algumas características importantes do que aconteceu esse ano. Então, por exemplo, esse ano foi o primeiro ano do evento, acho que já tá 5, 6 anos, eu falei isso inclusive no episódio do vlog. Acho que já é o 6º ano que a LASA faz o evento no Brasil sobre empresas farmacêuticas. Eu acho que foi o primeiro evento no Brasil que, de fato, era focado em falar sobre o mundo de impurezas farmacêuticas, e aí de todas. Então, não era uma coisa só necessariamente... Eu estou falando do histórico, tá? Aqui no caso. Não era uma coisa específica, por exemplo, só ICHM7 ou só... solventes residuais, eles sempre abordaram todos os temas que envolviam impurezas farmacêuticas de modo geral. E eu acho que eles criaram tendência, inclusive, porque é isso, a gente já está no 6º ano e cada vez o evento ele se especializa um pouco mais, então não fica somente no contexto da abordagem científica que eles publicam, então eles claramente vêm para cá e explicam coisas das publicações. Acho que todo mundo sabe o quanto que a LASA publica ao longo do ano. Eu, inclusive, estou para fazer vou fazer essa... Se der, eu faço aqui antes da gente acabar o episódio. Mas quantas publicações a LASA tem por ano e que influenciam as agências regulatórias ou os guias, né? Então, se você olhar nos guias de nitrosamina, por exemplo, muitas referências estão lá. Se você vê o de purga, quando você for falar sobre purga, O CPCA, né? o CPCA, inclusive, também. Então, assim, eles estão cada vez mais se especificando e não só trazendo contexto científico de novas descobertas e técnicas ou tecnologias que eles estão desenvolvendo, mas também estão trazendo outras agências regulatórias para a gente ter uma visão global de como aquele assunto é tratado em outros lugares do mundo, para que a gente consiga, talvez, ter um pouco mais de conhecimento, poder fazer os nossos aprendizados, para fazer as nossas
eu diria, os nossos questionamentos à nossa própria agência também e ter esse compartilhamento de experiência, né? E deixa, eu acho que harmonizado, né? Porque a gente está falando de algo que é mundialmente discutido, que são preocupações mundiais, mas que eventualmente cada país trata de um jeito. Então, eu acho que a LASA tem esse papel bastante importante, inclusive, de trazer todo mundo para a mesa para sentar e tentar, de alguma forma, harmonizar a forma como a gente faz uma avaliação, como a gente olha para as impurezas e assim por diante. E ela tem boas conexões com agências regulatórias do mundo inteiro, então acho que ela exerce muito bem esse papel, assim, né, E também tem os membros, né? de promotora do conhecimento científico e enfim, a evolução, né, do conhecimento em determinados temas. E como ela tem muitos membros globais, que são referência, ela acaba também trazendo um pouco desse conhecimento do que a indústria por si só também está fazendo em outros pontos. Então, é muito interessante ver que não é somente aquela coisa, o que a Anvisa está pensando, ou o que a LASA pode estar pensando. Não, e eu acho que, como eu falei, criando essa tendência nos últimos 6 anos, cada vez mais trazendo novidade, coisas diferentes e posicionamentos diferentes em busca de uma harmonização de conhecimento que não é só a Anvisa, mas é o global, é o mundo, como é que o mundo está pensando. E aí a ideia aqui é a gente tentar destrinchar um pouquinho, não sei se a gente vai conseguir seguir exatamente a linha de todos os módulos do que foi falado, todos os participantes, mas é para a gente tentar deixar um episódio um pouco mais curto, para poder falar para vocês um pouco da nossa experiência de como foi lá, e para que se você não foi, tentar absorver um pouquinho do que a gente falar aqui para que você possa ir no próximo ano. Então, esse foi o primeiro evento que foi feito em São Paulo, não tinha sido feito até então, todos os outros eventos eram geralmente feitos em Brasília. Então, foi bem bacana, inclusive pra gente é melhor, a gente tá aqui, São Paulo é mais fácil. Não, foi uma pena que a gente não viajou, mas tudo bem. É verdade, tá bem, o Lucas queria viajar, mas, é porque a gente ia viajar logo em seguida também, pode ser por isso. Mas foi legal porque a gente foi no Butantã, então o Butantã hoje referência também, recebeu a gente de braços abertos lá, eu imagino, é um lugar muito bonito, muito bacana, dentro da cidade universitária, é muito gostoso estar lá, pra gente, inclusive os 3 que estão aqui na mesa, é muito bom a gente voltar onde a gente tá. Voltar para casa. É um sentimento de voltar para casa mesmo. Então, e a gente pôde ver pessoas que geralmente não conseguem ir para Brasília. Então, deu para ver que teve uma mudança no público também. Exato. Teve um público bem mais focado, pelo que eu percebi, em regulatórios mesmo, com experiência ali de interação regulatória. Eu senti que teve mais gente até. Não sei se foi uma impressão, mas acho que por estar em São Paulo acaba juntando mais gente. E o que eu gostei que foi bacana é que as perguntas também vieram muito focadas no regulatório, num posicionamento de como resolver problemas práticos e reais, tá? Então, não foi uma apresentação de mostrar o cenário brasileiro, foi para mostrar como a gente resolve problemas reais do dia a dia. E eu não estou dizendo só as apresentações, estou dizendo as perguntas dos participantes. Infelizmente, a gente não tem acesso a todas as perguntas aqui, mas no futuro pode ser que a gente traga, como a gente sempre faz, pelo menos 1 ou 2 vezes no ano, as perguntas que a gente recebe ao longo do ano durante as nossas apresentações. Inclusive, no México, a gente recebeu bastante pergunta boa, inclusive. Maria ficou até triste, porque eu fui mais requisitado do que a Maria em perguntas, mas tudo bem. Bom, dito tudo isso, os módulos foram divididos principalmente ali no início, ferramentas em sílico para melhorar o desenvolvimento e tomar decisões melhores para suportar as avaliações de risco. Depois a gente teve qualificação de nitrosamina. Nitrosamina provavelmente é sempre o tópico que está mais em alta. Todo mundo sempre questiona, sempre fala. Quando a gente falava de CHM7, traziam nitrosamina. Os questionamentos eram o tempo inteiro de nitrosamina, então teve muita coisa de nitrosamina. Mas aí foi dividido em qualificação e também discussões regulatórias. Aqui tem um ponto importante, interessante, que eu gostei também, que acho que foi você que falou, o CPCA, que a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente, mas que uma das apresentações foi da Naomi Krulak, que ela já tinha feito ano passado também, já tinha participado ano passado, ou retrasado, não me lembro, só que aí ela explicou o conceito do CPCA, como foi desenvolvido, que é o paper que o FDA publicou. Então, é muito interessante saber... Com base no DuPont. Isso. E com base com todas as informações do Carcinogenic Database e tudo mais. Então, inclusive, a gente tem... Bom,
já antecipando aqui a história, a gente tem um episódio que a gente também falou sobre isso, então se você quiser ouvir um pouco mais detalhado como que o paper foi construído, Leandro coloca o card aqui para as pessoas, mas foi interessante de ouvir ela falando, porque ela é do FDA e ela é a pessoa que está falando como foi feito. Inclusive, eu acho que ela está no paper, se não me engano. Então, depois de nitrosaminas, na parte da tarde a gente teve extraíveis e lixiviáveis, que foi onde a Maria participou, inclusive, na mesa redonda. Estudo de degradação, então, para falar sobre a RDC 964, que hoje está em vigor aqui no Brasil, que a gente teve, inclusive, a Jussara palestrando também no evento. E, por fim, o Cris, que é o CEO da LASA, falou um pouquinho sobre o papel da inteligência artificial, que todo mundo está agora falando, todo mundo discute, e o papel desses modelos dentro das ferramentas em sílico, com o contexto de suportar as decisões de avaliação de risco. Então, começando na primeira parte ali de desenvolvimento de ferramentas em sílico e acelerar o desenvolvimento, a gente teve a primeira palestra da SB Talks, né? Então, Isso, com o Rafael Lanaro, certo? O que você viu ali da... Acho que o Rafael Lanaro é o presidente da SB Talks hoje. Ele fez uma abertura bem interessante, trazendo o papel da SB Talks com relação a essas discussões, a essas pautas, e a SB Talks vem cada vez mais, na verdade tem se esforçado bastante para se inserir nas discussões dentro da indústria farmacêutica, algo que há bem pouco tempo era algo que a gente não via muito, porque a sociedade é bem voltada, ela foi criada dentro da universidade, enfim, então ela tem um apelo bastante acadêmico ainda, e bastante voltada para alguns temas específicos por conta da formação da sociedade, que é muito voltado para analítico, muito voltado para a questão de toxicologia social, enfim, o controle, o pessoal da perícia, enfim, drogas de abuso. Isso é um tema que é muito mais recorrente na sociedade do que qualquer outro tema, mas de uns tempos para cá, até quando eu estive como diretora da sociedade na gestão passada, a gente vê um esforço da sociedade tentando, ainda pouco representativo, na minha opinião, mas caminhando. E eu acho que o Rafael Lanaro, que é o atual presidente, tem se demonstrado bastante aberto e bastante presente nessas discussões e tem colocado o nome da sociedade nessas pautas tão relevantes. Não, e até falou um pouquinho também da importância dos métodos em sílicos, né, da avaliação em sílico. Exato. E aí foi engraçado que ele falou até do próprio currículo dele, do histórico dele, que ele é um toxicologista clínico, digamos assim, e trabalha até com questão mais vinculada à forense, mas que ele mostra, inclusive, com a Sociedade Brasileira de Toxicologia, o quanto que esse espaço da ferramenta em sílico, da avaliação em sílico, tem sido cada vez maior, principalmente no Brasil, né? E ele reconhece a importância da gente modernizar a toxicologia verdade, no sentido de trazer essas ferramentas computacionais para auxiliar nas tomadas de decisões aí Perfeito. importantes. E aí, depois disso, ainda nesse módulo, a gente teve mais duas palestras, que foi da Gabes, que é da Gabriela Silveira, da LASA, e a doutora... Vou deixar o Lucas falar essa, que foi onde originou todo o nossas discussões de pronúncia, alemão, Áustria, Suíça. Que escapou. Não rola. No máximo, um Guten Morgen. My Lieben. E é o máximo. Qual o nome dela, Lucas? É Anja Langenkamp. Isso, perfeito. E aí, as duas apresentações envolvia alguns casos e a Gabes, inclusive, faz sempre aquela questão da interação com o público para falar sobre impurezas mutagênicas ou não mutagênicas e como que você classificaria e tudo mais. Mas, de modo geral, as duas palestras abordaram muito do conhecimento de avaliação de qualificação de impurezas não mutagênicas, algumas abordagens específicas de como seguir. A segunda palestra, que foi da doutora Ania, inclusive,
ela migrou desde da classificação e da abordagem regulatória do que era uma impureza mutagênica e para impurezas que não são mutagênicas. E aí eles falam muito com base no paper do draft, né? Que é, em específico, foi interessante ver que a doutora Ania, inclusive, ela falou bastante sobre avaliação de risco quando você determina uma impureza que é mutagênica dentro do cohort of concern, com abordagens também de avaliação quando ela não é uma impureza não mutagênica. E quando a gente fala sobre isso, qual seria a abordagem, como que você poderia interpretar, por exemplo, você fez um teste de Ames, ela estava tentando dizer na perspectiva regulatória, né? Você fez um teste de Ames para uma impureza comum e ela foi mutagênica. Então, logo você trata ela dentro do grupo de mutagênicas com limite de 1,5 e como você seguir. Parece simples do jeito que eu estou falando, mas não necessariamente porque pode gerar muitas dúvidas, principalmente na questão de como fazer o seu teste de Ames. Qual a bateria de dados que você precisa para confirmar que ela é uma mutagênica. E aí ela foi discutindo perspectivas do ponto de vista da agência suíça, como que eles interpretam isso, até ela não é mutagênica. Então, o que você faz, certo? E no geral eu senti que essas duas apresentações estão bastante de acordo com o Reflection Paper da EMA, né? Justamente por falar de qualificação, então a gente está trazendo quais limites podem ser aplicados para uma impureza que a gente não tem total conhecimento do perfil toxicológico, né? A gente não tem um conhecimento em vivo ou em testes animais, por exemplo. E aí, quais são estratégias que a gente pode utilizar para determinar que aquela impureza vai ser segura no limite que a gente encontra, ou vai ser segura no limite que a gente está tentando estabelecer, né? Então, eu achei elas bastante interessantes. Inclusive, a gente tem um episódio do podcast falando sobre o Reflection Paper, o draft, né, da EMA, e episódio 87. Aí memória de um elefante. Aí o Leandro não precisa nem botar o card, porque aqui é só vocês buscarem o episódio 87. Põe o card tem também, que pôr o card. Clicar lá e já entrar. Se não botarem... eu comprei hoje 2 Monster, porque o Leandro é fanático por... Isso, bom, por eu não Monster. podia falar marca... Bom, enfim... Podia. Bom. Comprou energético. Eu diria que ele é addicted. Não, veneno você não pode falar, porque a gente aqui defende o outro lado. Então, se o Leandro não botar o card, ele só toma 1. Se botar, toma 2. Exatamente. Mas, bom, enfim, mas realmente são estratégias que a gente usa rotineiramente aqui na Spectra, também nos nossos serviços de qualificação, e é bastante interessante, porque a gente consegue fazer muita coisa sem necessidade de estudos em vivo. Isso, eu gostei bastante dessa sessão, né, e da apresentação da Gabes e da Ania, porque nos mostrou que a gente está bastante alinhado com as práticas internacionais mesmo, né? Até porque eu acho que também não tem muito de onde tirar, né? Sem dados, Sim. Você vai tendo abordagens ali que são mais consolidadas, que têm mais evidências e aí quando você ouve, né, uma agência regulatória trazendo os pontos, o que são importantes e a visão da agência com relação a essas qualificações, seja de impurezas mutagênicas ou não mutagênicas, a gente fica cada vez mais confortável com o que a gente vem fazendo e desenvolvendo aqui na Spectra também. Não, e foi muito bacana no meu ponto de vista da Gabes, principalmente, porque foi a primeira vez que eu vi ela, vou colocar ela como Lasa aqui, né? Trazer um contexto de como qualificar uma impureza não mutagênica, seguindo alguns preceitos. E eu, assim, de forma bem geral, sobre tudo que a gente vai falar aqui, porque tem vários pontos que a gente pode trazer, tentando harmonizar, inclusive, o conceito de read across, tentando harmonizar dentre outros aspectos, porque agora, como a Lasa tem o acrostic, a gente vai falar sobre isso especificamente, mas o acrostic é uma dos grandes avanços, na nossa opinião, sobre o modo como você interpreta dados e como você faz avaliações um pouco mais detalhadas, tecnicamente, sobre parâmetros, relações entre um e outro, dados técnicos de estudos, experimentos. Então, ela também trouxe a mesma forma de racional do que fazer, que está em linha com o que o draft fala para seguir. Então, foi bem interessante. E na minha percepção, isso acaba fugindo um pouco da questão da qualificação, mas eu sinto que os softwares da Lasa cada vez parecem mais integrados um com o outro. É verdade. Já vem num fluxo de trabalho que
que é bastante claro. Mais claro. E aí a gente vai falar especificamente agora sobre isso, porque aí a sessão 2 foi o tema de qualificação de impurezas e nitrosaminas, né? E aí a primeira palestra foi do Everson, que é o toxicologista e pesquisador da Brain Pharma, e foi bem legal porque ele trouxe os impactos da revisão do ICHM7 Exato. para o controle de nitrosaminas, principalmente sobre isso. E ele participa, né, do grupo de discussão, né? Não sei se você tem os nomes exatos para dar o detalhe, mas ele participa dos grupos de discussão. E aí foi bem legal porque ele trouxe um pouco desse contexto para a gente. Dentro dessa palestra aqui, é interessante também que a gente tem um episódio que a gente fala sobre o draft do que vai ser a inserção das nitrosaminas dentro do ICHM7. A gente também fez... Eu não tenho a memória do Lucas, mas eu tenho a página do YouTube aqui aberta para eu saber qual foi o episódio que a gente falou sobre isso. E a gente falou sobre isso no episódio... Aqui, no episódio 94, então é bem recente, que a gente falou sobre as atualizações do ICHM7 com aspecto específico do draft que vai ser atualizado no ICHM7 com as questões de nitrosamina, né? E aí aqui tem várias coisas muito interessantes que ele trouxe que, assim, do meu ponto de vista, o principal que vem sendo discutido é a questão dos estudos de mutagenicidade, que ainda existe discussões sobre como fazer o estudo da melhor forma possível para você evitar falsos positivos ou evitar falsos negativos e assim por diante. Então, já avançou muito no Ames modificado, com as especificidades específicas é demais, né? Com as especificidades do experimento, do estudo. Recentemente foi publicado outros benchmarks mostrando que aumentou a sensibilidade, considerando, por exemplo, utilizar hamster ao invés de só camundongo ou só hamster, mas utilizando hamster e camundongo com 30% de S9 específico. Então aumentaram a sensibilidade. Isso foi feito num pool de moléculas das Big Pharmas, trabalhando também junto com as agências. Então, vem sendo mostrado a melhoria, mas que ainda tem discussões e tem gaps para falar sobre isso. E isso a gente tem que ficar muito atento, porque não necessariamente vai ser só fazer um Ames modificado e vai resolver o problema, porque pode ser que você ainda assim, com um Ames modificado, tenha um falso positivo ou falso negativo. Uma outra coisa que ele trouxe que é muito interessante, que a gente vem discutindo isso bastante, é a aplicação do LTL, do Less Than Lifetime. Ele falou isso também lá, que eles estão trabalhando em publicações. Tem publicações saindo também. A gente fez um episódio falando sobre isso também aqui. Aí eu já não sei o número, e esse vai ser um número que é um pouco mais antigo, mas eu vou deixar para o Leandro colocar no card e fingir que eu falei o número do episódio específico para vocês. Mas a gente já falou sobre isso. E recentemente saiu uma nova publicação da LASA, inclusive, junto com alguns outros membros, que reforça essas análises de LTL, e tá para sair aqui, falando de spoilers, tá para sair um outro paper que ainda fala sobre isso, para validar de fato as questões das concentrações comparativas ao LTL. Então, o que significa? Significa que se você usasse o limite do LTL ajustado para a sua molécula, utilizando o tempo de exposição ou tratamento, ela ainda assim seria menor, o valor seria menor do que os resultados que eles encontram de carcinogenicidade pelo mesmo período ou um período de correlação, que mostra que então o LTL seria seguro o suficiente para ser ajustado. Eles estão fazendo isso, eles fizeram agora essa última publicação, que a gente ainda não tem episódio sobre ela, mas a gente pode trazer para vocês se vocês quiserem, detalhadamente. Estudos de doses que são doses prolongadas. Eu ia dizer doses repetidas, mas eu não quero confundir. Que são múltiplas administrações, então não foi uma administração única, e agora eles vão fazer uma publicação de administração única também. Que mais que eu lembro? Eles também falaram bastante sobre a utilização do BMD. O Everson falou sobre isso também e foi bem significativo. E eu acho que isso é o futuro. A utilização de metodologias alternativas e não necessariamente ETD50 para fazer extrapolação de limite. E sim utilizar abordagens in vivo, por exemplo, que é o BMD, ou extrapolações de benchmark 12 para conseguir chegar no limite que seria mais aceitável, e até porque é um experimento que você consegue ajustar a dose, é um experimento que você está fazendo um experimento em animal, inclusive no próprio guia de nitrosaminas ele já cita isso, que você necessariamente para tirar
uma nitrosamina de dentro do limite de qualificação de 1.500, você necessariamente precisa fazer testes em vivo. Então, essa seria uma alternativa, ao invés de você ficar 2 anos fazendo estudos em ratos e tudo mais. E o BMD acaba sendo até um estudo, de certa forma, mais sensível, assim, você consegue entender muito melhor onde a carcinogenicidade, né, vai aparecer, em qual dose vai aparecer, e não faz uma extrapolação super conservadora e a partir disso estabelece um limite, né? Bom, e aí essa foi a do Everson, então, que a gente acabou dando esse overview de pontos importantes que a gente percebeu. Então, foi dados específicos de estudos in vitro e in vivo para determinar a mutagenicidade das nitrosaminas, LTL e BMD. Aí depois vem a palestra do Pontin mostrando um workflow de nitrosaminas que, vou dizer aqui, que deságua no acrostic. E aí, mais uma vez, a gente falou no início aqui que o acrostic tem sido, ou a gente entende que o acrostic foi realmente o estado da arte do que a gente poderia levar em consideração uma forma de fazer read across muito transparente, pré-estabelecida. Não sei se eu posso dizer se é um modelo, porque nem é um modelo que eu vou falar que seria um modelo expert. Mas é que ele é tão transparente na forma de como você trata os dados que, assim, fica claro a sua tomada de decisão do porquê que você utilizou, qual abordagem você utilizou para determinar o limite da sua nitrosamina. E aí que vem o ponto, depois de algumas apresentações aqui para baixo, que é a harmonização. A LASA está tentando, a gente tem sentido isso, que é o que o Lucas falou, de deixar a informação cada vez melhor para o usuário, e eles estão tentando extrapolar isso, pela minha perspectiva aqui, para todas as outras impurezas. Então, a Gabes falou um pouquinho sobre isso, sobre o racional, o Pontin falou esse racional sobre nitrosaminas também. Então, o Acrostic vem com esse workflow, que inclusive tem episódio também no canal, quando eles publicaram como que eles construíram o primeiro workflow de avaliação de nitrosamina. Se vocês quiserem ver também, dá para vocês aproveitarem aqui no canal. E aí eles mostraram exatamente toda a evolução de como é o pensamento do acrostic, como que você parte de uma avaliação, quais são as dúvidas, quais são os problemas quando você tem 2, 3 nitrosaminas que elas são parecidas, mas você não tem dado, o que fazer, a questão do metabolismo, é muito interessante, foi bem bacana mesmo. E que isso está sendo extrapolado para o conhecimento de outras análises, por exemplo, como stabilization viáveis, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o que a Júlia fez, a Júlia apresentou. E aí, essa sessão fecha com um estudo de caso da Daniele, que é do Axê, mostrando como que é o estudo de caso para proporcionar uma avaliação de risco mais confiável de nitrosaminas, claro que eu estou falando, utilizando a iniciativa de data sharing da própria LASA, do Vitek, e mostrando a aplicação deles, de fato, na utilização. E foi interessante que ela mostrou uma comparação de, se eu fizesse uma avaliação de risco utilizando dados de literatura sobre a quantidade de nitrito, por exemplo, dos meus recipientes, qual o valor que eu teria. E aí ela mostrou um valor, e depois ela falou, eu usando a iniciativa do Vitek, que tem tantos e tantos experimentos, tem uma variância específica, estatisticamente a média é essa, se eu utilizasse os valores, eu vou ter um valor que foi considerado mais confiável pela quantidade de experimentos que são analisadas e pela quantidade de testes que são feitos com recipientes do mundo todo diferente, ela chega a um valor mais real e pouco menor. Ou seja, fazer a extrapolação com o dado da literatura, provavelmente você está atribuindo um risco e uma incerteza muito maior na sua análise do que utilizar o Vitek. Nossa, o Vitek é incrível, né? E o Vitek pode ser utilizado para outras coisas também nesse caso. Inclusive, tem a própria iniciativa de compartilhamento de dados das nitrosaminas. Então, você também tem acesso a mais de 100 nitrosaminas, se não me engano. Avaliação de TD50, Ames, enfim, outros resultados. Aí a gente chega na parte da tarde, todo mundo parou para comer, respirou um pouquinho, fomos para a parte da tarde, que seguindo ainda em nitrosaminas, mas com uma discussão mais regulatória, e aí vem a doutora Naomi Krulak, que eu falei, que explica o conceito do CPCA, que a gente tem episódio aqui no canal, e aí ela explica desde o conceito do CPCA até a aplicação atual de como eles construíram, e aí a gente já falou sobre isso, mas de uma forma bem resumida, eles pegaram todos os dados da literatura que tinham TD50 avaliados, eles criaram
um script para interpretar essas informações, para poder automatizar as análises específicas e analisar relações estruturais que já estavam sendo discutidas, inclusive por publicações da LASA, e entender essas relações de estruturatividade, que é da onde surge, por exemplo, a atribuição de um hidrogênio no carbono alfa, 2 hidrogênios no carbono alfa, quantos carbonos alfas você tem disponíveis, se você Ácido tem carboxílico. ácido carboxílico, se contribui positivamente ou negativamente, por isso vem 1, 2, 3. E aí ela foi mostrando como isso foi feito, racional, e hoje como ele é aplicado no dia a dia para a agência do FDA, como que eles analisam com o conceito de tentar harmonizar de uma forma mais fácil e simples a determinação de limites de nitrosamina, certo? E aí vem em sequência... Desconhecidas, né? Isso, exatamente, desconhecidas. E aí, em sequência, veio o Dr. Martin Walter, que para mim foi a melhor palestra do dia, no meu ponto de vista. Talvez não a melhor palestra no sentido comparativamente com todas as outras, mas é que me chamou mais atenção, porque vem nesse mesmo ritmo, nessa mesma linha de discussão regulatória do CPCA e de determinação de limites de nitrosaminas que tem limites desconhecidos. Por quê? Ele apresenta um projeto que está em vigor, que está sendo desenvolvido no EMA, para estabelecer uma harmonização ou um framework de trabalho para determinar um read-across harmonizado. Então, vai ser a mesma forma, do jeito que vocês fizerem o read-across, por exemplo, seria a mesma forma que eu faria, que o Lucas faria, que a Maria faria, porque ele está atribuindo parâmetros do que é risco. Então, ele tenta atribuir um parâmetro, um score, uma pontuação. Agora, eu não vou lembrar exatamente todas as regras para vocês de como isso acontece, mas em casos que o CPCA não seria suficiente para determinar um limite, porque ele pode ficar, por exemplo, uma classificação de 100 do CPCA, mas eu tenho dado que me diria que eu poderia tirar ele do 100 e colocar ele para 400 porque eu fiz um read-across. Mas quão bom é a sua decisão do read-across que você escolheu para você tirar ele do 100? E aí eles da molécula surrogate, né? Isso, da molécula que é a molécula referência que você vai usar. Porque você pode ter 3 moléculas referência e qual delas você decide. Qual é mais adequado? E aí tem toda uma questão de se essa molécula que eu estou utilizando tem, por exemplo, quantos carbonos alfas disponíveis, quantos hidrogênios alfa, que parece com o CPCA, utiliza meio que a mesma estrutura, mas ele vai dando outros scores. E aí ele coloca log P, ele colocava algumas características físico-químicas da molécula. Você pode atribuir outras características que não somente aquelas características que está envolvida no CPCA, mas você pode falar de metabolismo e tudo mais. E aí ele vai atribuindo scores para, sendo no caso mais um, eu acho que o score era sempre mais um ou menos um. Então ali mais um ou menos era sempre mais um ou menos um com uma série de questões, e que no final você teria, por exemplo, harmonizado a metodologia que você determinou para as 3 moléculas, por exemplo, que você tinha. Se você escolhesse a primeira, você tem um valor X, a segunda você tem um valor maior ou menor, e a terceira você teria um valor maior ou menor. Então você pegaria a maior do seu valor por causa do contexto geral. Então foi bem interessante, e eles falaram que eles estão no processo de desenvolver isso. Inclusive ele até fez não um apelo, mas ele fez uma discussão interessante que isso necessita, por exemplo, de incentivo à pesquisa, necessita de um investimento em doutores, em pós-doutores, e é por isso que demora, né, que não acontece da forma que a gente gostaria de um dia para o outro, porque existem outras coisas que eles precisam fazer lá, então tem toda uma questão de investimento financeiro da própria agência, de abrir posições para pesquisadores irem trabalhar. Então não é só no Brasil que acontece isso, diferentemente. Eu lembro dele mencionando que ele tem uma necessidade de pessoas que trabalham com modelagem molecular, por exemplo. Então, eles têm o pessoal que tem lá, mas ninguém é um especialista exatamente nesse tópico. Bom ponto, você me fez lembrar isso, porque ele recebeu uma pergunta, se não me engano, que foi sobre esse tópico, sobre a utilização de cálculos quânticos nessas avaliações, porque podem ser propriedades que você pode atribuir nesse read-across. E aí ele falou que existe um gap muito grande de pessoas com esse know-how, e que isso é muito difícil porque provavelmente você tem que trazer pessoas especialistas que ainda a agência não tem nesse nível de especialidade, para que ela consiga não somente interpretar o que vai ser questionado ou o que vai ser submetido pelas indústrias, mas também para poder criar os modelos internos deles e propor coisas novas. Então, realmente tem um desafio. E aí, só agora que você me falou, eu lembrei de uma coisa importante. Na sessão 2 do David, ele recebeu uma pergunta
muito interessante sobre... Eu não lembro exatamente qual era a pergunta, não vou pegar aqui a pergunta específica, mas fizeram uma pergunta para ele sobre um caso real que se acontecesse, o que eles deveriam fazer. E aí o David falou, arrisca e questiona... mudar. Na Sim. verdade, foi mudar o limite do CPCA, né? Foi isso? Eu não me lembro. Então, como é que era mais ou Será que menos? a pessoa estava perguntando se poderia qualificar uma nitrosamina desconhecida com limites maiores que o CPCA. Ah, é. E aí ele falou, se você tiver basicamente as informações que subsidiam a sua ideia, a sua teoria, submeta sim e aguarde a exigência para que você esteja seguro para discutir, para colocar ali de fato o seu posicionamento. E isso tem sido uma coisa que a gente tem discutido bastante aqui internamente, que tem que desafiar um pouco também, né? Sim. Tem que desafiar um pouco a agência, porque é isso. O contexto de trazer um evento como esse, que a gente consegue ver o que está acontecendo no mundo inteiro, faz com que a gente, não necessariamente, e não é que um confronto, mas se colocar numa posição de que você tem teoria, você tem conhecimento e dados para subsidiar uma discussão com a agência, então vai lá e coloque o que você realmente acha, desde que você tenha base para suportar isso e evidência científica para discutir. E aí o David falou, submeta, aguarde a exigência para você provocar isso e quando vier a exigência, justifique. Então, eu acho que entra meio que nessa também, até de usar coisas mais diferentes, tecnologia. E isso não é necessariamente uma crítica à agência, mas a agência é limitada em quantidade de gente que eles podem deixar pesquisando, né? Então, buscando mais informações e comparado com consultorias, é uma quantidade de gente menor. Então, eles, de certa forma, acabam ficando sempre um pouquinho defasados de conhecimento. Então, a partir do momento que a gente desafia eles, a gente também vai construindo conhecimento junto e garantindo segurança. E eu acho que esse é o fluxo que comum mesmo, né? Porque, por exemplo, você vê o esforço do CPCA, ele é muito no sentido de trazer uma luz no fim do túnel para que tanto as indústrias quanto as agências tenham uma referência do que é permitido ou do limite que se espera para moléculas quando a gente não tem nenhum dado, né? E não é esperado a gente fazer estudos para essas moléculas, não é? Então a gente já tem muito conhecimento adquirido de outras moléculas que a gente pode extrapolar, que esse é o princípio do read-across, basicamente. Então, eu achei bem interessante mesmo quando essa discussão aconteceu na hora do simpósio, porque isso é o que a gente faz aqui, na verdade. Eu nunca tinha ouvido, por exemplo, ser tão... É uma coisa que a gente até nem promove muito, porque parecia relativamente óbvia, mas na verdade não é, né? Porque as pessoas têm muito receio de desafiar o que está escrito numa regulamentação ou uma regra que foi criada pela própria agência. Mas eu acho que o nosso papel é sim desafiar, porque na verdade o CPCA é uma regra que se tentou estabelecer de uma forma muito generalizada, mas quando você olha caso a caso, você consegue ali fazer algum estudo, não é sempre, mas em alguns casos sim, a gente consegue eleger aí uma molécula que seja similar, passando por todos os critérios ali que a gente poderia utilizar no read-across, para tentar extrapolar os dados para limites menos conservadores, né, como o do CPCA. Então, acho que para a gente era meio óbvio, assim, quando aconteceu, mas você percebe pela resposta do David e a discussão que ele promoveu ali na hora, que as pessoas têm muito receio mesmo de desafiar. Então, o fato dele incentivar a gente a fazer esse desafio, como o Lucas mesmo disse, a gente não está falando que a agência está errada. Só que tem outras formas de avaliar, talvez menos conservadoras. E aí a gente entra na especificidade do problema e defende, né? A gente vai fazer um episódio só sobre exigências, então, é isso? Não, será? Talvez. Olha, seria interessante. tá precisando. Se vocês quiserem, coloca aí nos comentários pra gente discutir mais sobre isso e apresentar pra vocês. Olha, se vocês quiserem, a gente tem bastante estudo de caso aqui. Nossa, tem. E aí, por fim, fechando essa sessão, que era das 3 horas, até pra gente dar sequência aqui e não estender mais tanto o episódio, a gente teve a palestra que sempre é muito legal e muito boa de ver, que é do Andrew, do Tisdale, que eu acho que a gente não precisa descer comentários de quem é o Andrew Tisdale.
A gente tem episódios também falando sobre purga, mas ele trouxe, inclusive a gente tem episódios para falar sobre purga de nitrosaminas, com algumas das últimas novidades explicando sobre isso, e aí ele reforçou um pouco mais da experiência do que ele tem vivido para falar sobre isso, e a ciência por trás, né, do que a nitrosamina, do que a avaliação de purga em nitrosaminas tem avançado dentro do aspecto regulatório, né? Você falou alguma coisa ou foi impressão minha? Não. Então tá bom. E aí, até para não me estender muito, mas ele trouxe bastante questão da utilização da opção 4, da opção 3, determinar em que momento que está a sua fonte de amina dentro do processo. Então, ele apresentou casos que a gente antigamente avaliava a fonte de amina, depois passou a avaliar a fonte de nitrosamina. Por exemplo, se a nitrosamina é formada na etapa tal, então você faz a purga da nitrosamina, mas talvez a abordagem mais inteligente seria: por que você não faz a purga da própria amina? Porque se não tiver amina, não vai ter como formar nitrosamina, mesmo você tendo nitrito, mesmo você tendo agente nitrosante. Então ele começou a apresentar esse tipo de estratégia e abordagem para mostrar que em qual etapa, em qual momento e qual etapa ela passa a não ser mais um risco. Então, 2 etapas antes do produto final, 3 etapas antes do produto final, como você adiciona mais informação dentro da sua avaliação de purga para isentar o risco, utilizar a opção 4 ou utilizar a opção 3. Temos episódios também sobre isso, se vocês quiserem ver. Vou falar para o Leandro deixar o card aqui para vocês também. E aí a gente chega nas 2 últimas sessões, que eu vou tentar falar de forma geral, que é a sessão de extraíveis e lixiviáveis, que a Júlia trouxe uma abordagem de read across também, para como que você poderia utilizar um workflow bem parecido com o que foi apresentado para o Acrostic, que é um workflow, como eu falei, a gente tem episódio aqui, mas é um workflow que passa a buscar similaridade estrutural, ideias de metabolismo, ideias de propriedades físico-químicas e como você pode trabalhar todas essas informações para te ajudar a fazer uma avaliação e determinar um limite de toxicidade sistêmica. Depois a Patrícia, ela trouxe algumas questões do ELSI, né? Ela explicou o que era o ELSI. Acho que a gente tem episódios falando aqui também do ELSI no nosso canal, não tenho certeza, que a gente já falou sobre publicações que o ELSI fez. E aí ela trouxe 2 outras coisas. Novidades sobre CHQ3A, que aí a gente vai falar agora, Q3Z, desculpa, sobre o draft que lançou agora, então a gente vai falar sobre isso um pouquinho. E ela mostrou alguns modelos que a própria Pfizer desenvolveu de workflow também de read across, com 3 estudos de caso para plásticos e como que eles construíram a linha de raciocínio para determinar quais seriam os melhores limites ou quais seriam as moléculas que eles iriam utilizar como surrogate para determinar o seu limite de segurança, certo? E aí depois no final teve o roundtable, que foi a Maria participou, o Adrian, que é o diretor científico da LASA, e a própria Patricia Paris falando um pouquinho mais sobre todo esse aspecto, né? Só que é engraçado que se a gente falar um pouquinho sobre o que foi falado lá, agora tem o draft do CHQ3Z, é melhor falar um pouquinho do draft do que falar necessariamente do que a gente falou lá, né? Mas foi muito legal, assim, essa foi a que eu mais gostei, na verdade, não por ter participado, porque... O Lucas vai falar que gostou mais da primeira sessão só pra ficar diferente. Não, é porque a Trish, ela sempre traz atualização, como ela tá envolvida nas discussões, Ela é a redatora, inclusive, se é esse o nome, ou moderadora, alguma coisa assim. Ela é a cabeça ali do working group do CHQ3Z, principalmente pela parte toxicológica, né, como toxicologista. E é super interessante, assim, porque na época ela estava até pedindo desculpa porque o draft não tinha sido publicado, que deveria já ter sido publicado, então veio um mês depois, praticamente, do evento. A gente perdoa. Tá tudo bem, tá tranquilo. Aliás, recomendo, acho que tem algumas coisas bem disruptivas ali e bem interessantes, mas que no final acaba seguindo, e é isso a gente conversou na mesa redonda bastante, que é o ICHQ3E seguindo o racional que foi construído ao longo dos anos pelos guias do ICHQ3, né? Desde o Q3A, chegando até o Q3E, evoluindo bastante no conhecimento e reforçando a importância da avaliação do risco, para você iniciar os estudos. Lógico que extraíveis e lixiviáveis, não só a meu ver, mas para todo mundo,
vai ser, ou é já, né, o estudo mais complexo de impurezas que existe atualmente, tanto da parte analítica quanto da parte toxicológica. Toxicológica acho que talvez nem tanto, mas analítica sim. Talvez só fuja um pouco, né, do que a gente está acostumado ali, de tipos de moléculas, a gente passa a trabalhar com polímeros, com coisas menos comuns até então. E aí ela reforçou bastante que sim, o ICHQ3E, como a gente já viu no próprio draft, ele segue essa linha de raciocínio de enfatizar a importância da análise de risco, para depois a gente ir seguindo com as análises experimentais, né? E aí também trouxe um ponto bem legal, que foi até uma pergunta minha para ela, que foi se o ICH, o Q3E, ele ia se dar sequência, como ele fez no ICH-Q3C, no ICH-Q3D, de definir limites já para os principais os lixiviáveis. E sim, ela trouxe que sim, e a gente viu também no draft alguns principais lixiviáveis, que são bastante comuns, aparecendo aí com limites já definidos, né? Então, isso... Eu costumo dizer que mata o trabalho do toxicologista, mas facilita muito a harmonização e como todo mundo está vendo isso do ponto de vista de segurança, né? É lógico que o toxicologista sempre vai ser muito importante, porque não vão ser só esses, que é o que a gente vê em todos os outros guias, né? Principalmente esse HQ3C, que a gente consegue definir limites para solventes que não estão, né, com seus limites definidos no guia. E a mesma coisa vai acontecer aqui, até por isso que eles trazem também no draft como calcular, enfim, todas as abordagens utilizadas para se calcular os limites gerais ou limites específicos para cada lixiviável, né? Aguardem que vai ter episódio só sobre o ICHQ3E detalhadamente para a gente trazer discussões pertinentes sobre isso, porque tem bastante coisa que pode dar pano para manga de discussão para a gente considerar conceitos, lembrando que é engraçado que é um guia que ele vem por último, depois a gente começar com síntese de IFAs, depois produto, depois solventes, depois impurezas elementares, então a gente adquiriu um grande conhecimento ao longo dos últimos 10 anos, eu posso dizer assim, para chegar no ICHQ3E, e aí tem várias coisas que a gente pode tirar de proveito do ICHQ3E e discutir, que a gente pode aplicar em outras áreas também. Dito isso, a gente encerra fechando com a degradação, com as palestras do Diego e da Jussara, para falar bastante sobre a harmonização e os novos conceitos e considerações científicas da RDC 964. Eu achei bem interessante trazer um ponto. A Jussara falou bastante sobre como que a RDC foi criada. A gente também tem vários episódios aqui no canal sobre isso, então eu não vou tentar me estender exatamente no que ela falou, porque eu acho que vai ficar repetitivo, porque ela já falou bastante coisa sobre isso nas mídias, no próprio canal do YouTube da Anvisa e tudo mais, mas o Diego trouxe coisas interessantes que a gente tenta sempre reforçar aqui sobre... Ele trouxe estratégias específicas de 3 estudos de caso, se não me engano, que ajudou muito a identificar, primeiramente, quem eram as impurezas de clientes na época, ou membros, na verdade, né, da LASA, que tinham problemas de identificação, e também ele trouxe a dor que é para quem está formulando um produto tentar se prevenir de uma formulação que já vai ter impurezas que poderiam ser mapeadas no início, e a gente vem discutindo isso bastante, mas foi interessante que ele mostrou, por exemplo, números, se você fosse fazer um teste de compatibilidade, quanto de trabalho que você teria, de misturas binárias, quantas horas em horas homem, em custo de solvente e tudo mais. Então ele mostrou uma planilha bem detalhada falando, olha o tempo que você vai demorar para você fazer toda essa experimentação, que não necessariamente vai reproduzir a realidade que você vai encontrar quando você está trabalhando com um produto. Então ele trouxe bastante, em um dos exemplos que ele trouxe, foi muito legal ele trazer o caso e o viés de como melhorar a formulação. Então, fica aí a dica para vocês também trabalhar bastante com isso. E eu acho que foi isso, e o final... Teve até uma pergunta interessante na palestra do Diego, que foi se a gente conseguiria utilizar as ferramentas em sílico de compatibilidade para justificar, né, esse estudo, para falar sobre esse estudo, ao invés de ter que fazer a parte de experimental, né, por cromatografia, por exemplo. E acho que, assim, dando a minha opinião aqui,
que não foi o caso no dia, né? Você não foi convidada, né? Que eu não fui convidada para dar minha É, opinião, é. então eu tô tentando me comportar nesse sentido. Mas eu acho que a ferramenta computacional ou a parte teórica, né, como uma avaliação prévia, como a própria 964 traz para a gente, né, de maneira mais enfática dessa vez, ela nos ajuda a enxergar coisas que não necessariamente na prática a gente vai enxergar. E o fato da gente continuar fazendo misturas binárias para compatibilidade, eu acho que nos impede de enxergar uma sinergia e o que de fato vai acontecer na estabilidade do produto. Porque é um estudo muito trabalhoso, um estudo curto, sem muita justificativa do porquê que ele está sendo realizado daquele jeito, naquela temperatura, por aquele tempo. A justificativa é o que tem e é o que dá para fazer no pouco tempo que eu tenho para cumprir checklist de agência regulatória. E a compatibilidade, na verdade, não é isso, né? Eu acho que até nitrosaminas vem para escancarar na nossa cara o quanto que a gente está deixando de ver coisas mesmo que deveríamos, porque os recipientes, quando contaminados por nitritos, a gente poderia até chamar uma nitrosamina formada por esse lugar de uma incompatibilidade, né? Que são impurezas dos recipientes que vão reagir com os ativos e formar impurezas, e que de uma forma experimental a gente não está enxergando. Então, nas misturas binárias, né? Então, acho que é algo que vem sim a somar para o desenvolvimento de formulação, para um conhecimento maior sobre o que é de fato compatibilidade, o que a gente espera encontrar, e imprescindível a parte teórica, né? Eu diria que até muito mais do que a experimental, que numa mistura, que se conduzida de forma binária, de misturas binárias, não vai te trazer ali nenhuma... todo o resultado, ele é questionável, porque você não passou pelo processo, você não está considerando a embalagem, você não está considerando a condição que esse medicamento vai ser exposto ao longo do seu tempo de prateleira. Enfim, então acho que eu questiono hoje em dia a parte experimental muito menos do que a parte teórica. Perfeito. E aí fecha, mais uma vez, como eu falei, com a palestra do Chris, que inclusive o tema é bem interessante, Back to the Future, que faz associação com o filme, do papel da IA em sílico, e aí tentando ser bem simplista aqui, para a gente não estender muito. Se vocês quiserem, a gente pode trazer um episódio a mais falando sobre isso. É a discussão atual de como que a inteligência artificial pode ser utilizada no dia a dia de quem trabalha com ferramentas em sílico, porque é muito simples a gente falar que precisa de transparência, precisa de um método e tudo mais, mas ele tentou trazer um fluxo de temporal, de como a gente começou isso nos meados dos anos 80 e 90, vindo de modelos experts até hoje, as dificuldades das agências regulatórias em analisar modelos experts ou modelos muito diferentes do modelo expert, e ele trouxe algumas provocações sobre transparência e sobre validação, que talvez seria mais vinculado a como validar uma abordagem do que querer a transparência de como que o seu método de deep learning faz aquilo que faz. Talvez se você focar em como que você desenvolve a abordagem, em como você valida a abordagem, o out of domain da sua abordagem dos seus compostos, você não necessariamente precisa ser 100% transparente de como que os cálculos são gerados dentro do seu modelo, porque hoje em dia você consegue pegar muita informação, por exemplo, do próprio ChatGPT, só que você não consegue validar se aquela abordagem que quem fez é a forma mais correta. Então ele trouxe essas provocações de como imputar isso dentro do in silico, ou se vai ser só uma coisa de você colocar lá uma informação e extrair uma informação da literatura e o que você vai fazer com ela. Então está muito mais vinculado a como você utiliza a informação, a abordagem que você utiliza para extrair informação do que a gente já tem de literatura e como você cria um suporte para o seu registro, do que você necessariamente querer ser 100% transparente e dizer como que seu modelo funciona passo a passo. Certo? Foi muito legal. Foi muito bacana. Bom, então é isso. Gente, se vocês querem falar mais alguma coisa ou não? Impressões finais do evento. A parte final, que é o networking, que é bem... Aqui foi a melhor parte. Que é sempre muito legal. Aqui, networking onwards. Com bastante cerveja e comidinhas. E foi bem gostoso. Foi bem legal. Isso é Estava muito bom, né? Então, se você não pôde participar, mais uma vez, ano que vem vai ter de novo.
Não sabemos ainda quando, mas geralmente é no meio do ano, que sempre acontece aqui também. Então, faça o esforço, participe, se inscreva lá, consiga a sua vaga. Esse ano foram vagas limitadas, então a gente teve bastante, até onde a gente sabe, teve um limite que atingiu meio que rápido, então talvez pessoas ficaram de fora, mas quando eles anunciarem no ano que vem, já se inscreve o mais rápido possível, porque é um evento super, super, super incrível, de muita, muita ciência, muita troca de informação, muita tecnologia. E se você não puder participar, aguarde sempre os episódios, porque a gente vai trazer para vocês. E a gente está sempre muito conectado com o que está acontecendo, aparentemente, as informações que a gente traz para vocês de atualização, com o que é publicado, com o que não é, com os guias. Talvez a gente consiga trazer outras coisas um pouquinho mais fora do que a gente está falando aqui, mas a gente está sempre muito alinhado com as questões regulatórias de fora do Brasil, e a gente percebe nesses eventos que, quando eles discutem outras agências, a gente está meio que sempre ali já entendendo para onde que o caminho que está indo, justamente porque a gente traz esses conteúdos para vocês, certo? Sim. Quer mandar o recadinho das pessoas fazer final? O que elas precisam fazer? Então, se você curtiu esse episódio, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Exatamente. Né? Siga nossas redes sociais, então no Instagram Spectra Soluções Científicas, no LinkedIn Spectra Consultoria, Facebook, se você é de Facebook, Spectra Soluções Científicas, e acesse nosso site spectraconsultoria.com.br, tem bastante informação lá também de tudo que a gente faz, e blogs, né? Exatamente. Inclusive, o blog foi o meu recado lá na galera do México, se vocês querem, para as pessoas que querem se atualizar. Grande parte do que eles falam aqui tá sempre no blog lá, que é lançado da LASA, e ajuda muito. E no nosso também, né? Porque a gente está publicando sempre com constância, aí, pelo menos uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, certo? Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha. Ativa o sininho. YouTube, Spotify. Ativa o sininho, mandem perguntas e comentários pra gente saber se a gente tá no caminho certo. Pastelaria Podcast. E é isso. Como dizia Pasteur, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que alguma das informações que a gente falou seja o acaso que vocês estavam esperando. Até o próximo episódio. Tchau, valeu!